Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Desenvolvimento Web para Iniciantes. Eu sou o Gustavo Gonzaga e hoje vou dar continuidade na nossa jornada pelo mundo do JavaScript e do Doom. No vídeo anterior, aprendemos como selecionar elementos do Doom e como modificar seu conteúdo, atributos e estilos. Isso já nos dá muito poder, mas ainda falta um ingrediente essencial para podermos criar páginas web verdadeiramente interativas, que são os eventos. Os eventos, eles são a maneira como o JavaScript executa e responde às ações do usuário ou do navegador. Quando um usuário clica em um botão, move o mouse sobre um elemento ou digita em um campo de texto, ou quando a página termina de carregar, todos estes são exemplos de um evento. Neste vídeo nós vamos aprender o que são eventos e como eles funcionam, como usar Event Listed para responder a eventos, os tipos mais comuns de eventos, como trabalhar com formulários e como criar exemplos práticos de interatividade com o usuário. Vamos começar? Como dito anteriormente, eventos são ações ou ocorrências que acontecem no sistema que estamos programando. O sistema nos informa para que possamos responder a elas de alguma forma. No contexto de páginas web, eventos são coisas como cliques, movimentos do mouse, pressionamento de teclas e carregamento da página e etc. Para responder a um evento, precisamos registrar um Event Lister, que é um ouvinte de evento. Um Event Lister, ele é basicamente uma função que será executada quando um evento específico ocorrer em um elemento específico. Vamos começar com um exemplo simples, e vamos primeiro, criemos uma página HTML básica. Então vamos estar criando a nossa página HTML, type HTML. Nosso header. Title vai ser eventos JavaScript. E vamos ter o nosso estilo. Aqui nós vamos do nosso style, seríamos um body, font, family, Arial, sans serif. Não. Isso. Lineage de 1.6, 1.6 e uma margem de 20 pixels. Vamos colocar aqui botão. Vai ter um pad de 10 pixels, 15 pixels. Background color. Pode ser essa daqui mesmo. E sua cor color white. Borda nome. A border radius 4px e cursor pointer. Podemos também estar adicionando um button over para quando ficar com o mouse em cima ou clicar no botão, né? Vai ser background color, vai passar a ser, pode ser esse aqui mesmo, só coloquei o ícone errado.
e um ponto resultado, que vai ser igual margem top x. Eu dei aqui já um tab, ele completou, mas nós vamos remover algumas coisas. A nosso margem é 20 mesmo, o nosso padding é 10, a nossa borda é 1 mesmo, e é sólida. Só que aqui nossa borda radial também é 4, só que aqui nós vamos colocar DDDD. Aqui que terminou o aéreo, vamos iniciar o body. E vamos ter aqui aprendendo eventos em JavaScript. Eu vou dar espaço para ficar mais fácil a visualização. Resultado. Opa, tô trocando as coisas. Button id igual a meu botão. Clique aqui. E aqui nós vamos criar uma div. Eu estava trocando. Aqui eu vou dar um enter que ele já está completando pra gente. O div igual a resultado e a classe também resultado. E o resultado vai estar aparecendo aqui. Só que aqui nós só vamos estar alterando. Vamos colocar apenas que nós temos que fechar a div, né? Vamos estar apenas colocando o resultado aparecerá aqui. E script. E aqui nós vamos adicionar o código de script diretamente, mas não agora no momento. Então eu vou estar encerrando aquele que estava aberto para estar abrindo um novo aqui agora. Opa, só um momentinho. Go live. Isso. Aqui. Deixar já aberto o nosso console de desenvolvedor. E aqui é a nossa página que acabamos de criar. Agora vamos adicionar um evento lister para o botão. Nós podemos fazer tanto, né, a adição aqui ou no nosso próprio seção de script. Então vamos criar um const botão igual a document.get element by id meu botão. Passamos aqui const resultado é igual a document.get element by id e o resultado. Aí agora podemos adicionar um evento lister para o evento do clique do mouse. Então botão ponto add event lister vai ser o clique. Então vamos colocar clique. Opa. E function. Opa, não, coloquei aqui errado. É aqui fora dele. Isso. E adicionamos um resultado ponto text content igual o botão foi clicado.
e colocar um resultado ponto style ponto background color igual a um cinza claro. Então há um cinza claro não, um verde claro, então light green. Podemos voltar aqui. Caso eu clique no nosso botão, ele retorna. O botão foi clicado, que é o evento que foi criado. O mesmo poderia acontecer se executarmos isso no console. Vamos verificar. Eu acho que ele não vai permitir a colagem de conteúdo no console. Então, copiar. Ele permitiu. Opa. Não está indo. Então vamos só apenas dar um clear mesmo e ficar pela nossa queridinha ideia. Vou retornando aqui, né, o que tínhamos feito. Quando clica, ele aciona, né? Que realmente, assim, analisando o que está acontecendo, o que aconteceu, é que nós selecionamos o botão e o div de resultado utilizando o getElementById e usamos o método add_eventLister no botão para escutar o evento de clique. Então, quando é clicado, ele altera, né, o conteúdo do texto, que passamos uma função chamada de callback, que ela será executada quando o evento ocorrer. Dentro dessa função, modificamos o texto e o estilo do div de resultado. O método add_eventList, ele recebe dois argumentos principais. O tipo de evento que queremos escutar, que neste caso é o clique, e a função que será executada quando o evento ocorrer, que no caso é o clique. Os tipos comuns de evento, existem muitos tipos de eventos que podemos executar. Vamos ver algum desses mais comuns, que são os eventos do mouse, onde são o evento de clique, que eu vou estar até apagando aqui, é o de clique. Temos o evento dbClick também, podemos colocar dbClick, que ocorre quando o elemento é clicado duas vezes rapidamente. Aqui, ó, estou clicando só uma vez, se eu clicar duas, se eu clicar... Opa. Eu escrevi correto isso? dbLClick. Pronto. Se eu clicar uma vez, ele não vai. Se eu clico duas vezes rapidamente, ele vai. Ó. Uma vez ele não foi, não está indo. Se eu clicar rapidamente, ele vai. Também temos o mouse down, que ocorre quando o botão do mouse é pressionado sobre o evento, né? Sobre o evento, não, o elemento, no caso. Então é mouse down, que aqui nós clicamos e seguramos, né? Podemos também estar utilizando ambos os cliques do mouse, direito, esquerdo e o scroll. Temos o mouse up, que ele ocorre quando o botão do mouse é solto sobre o elemento. Então, se eu clicar e segurar, ele não vai alterar, mas quando eu soltar, ele indica que o botão foi clicado. Também ocorre para todos os outros cliques do mouse e botões do mouse. Temos também o mouse over, que ocorre quando o cursor do mouse entra na área do elemento. Então, vai adicionar ele aqui, mouse over. Aí. Eu não preciso clicar, basta o mouse passar, ele já aciona. Não precisa fazer clicagem. Temos também o mouse out, que ele ocorre quando o cursor do mouse sai da área do elemento. Então eu coloquei, só que quando eu sair, o botão vai estar como clicado, né? Vai ocorrer o evento. Temos também
o mouse move, que ele ocorre quando o cursor do mouse se move enquanto está sobre o elemento. Então, só de estar movendo aqui, né, que eu só de entrar aqui ele já conta, mas se ficasse mexendo, caso ele voltasse, se ficasse mexendo, ia funcionar. Nós também temos alguns eventos de teclado, que é o keydown, ocorre quando a tecla quando uma tecla é pressionada. Então a gente pode estar colocando aqui keydown. Aí. E também podemos, aí com isso temos também o key up, que ele vai ocorrer quando a tecla é solta. O key press ocorre quando uma tecla que produz um caractere é pressionada. Também temos os eventos de formulário, onde vai ser o submit, que ele vai ocorrer quando o formulário é enviado. O reset, quando um formulário for resetado. O change ocorre quando o valor de um elemento do formulário muda para input, select e text area. O input, né, que ocorre quando o valor de um elemento input ou text area muda. O focus, que ocorre quando um elemento recebe o foco, né, recebe foco. O blur ocorre quando um elemento perde o foco. E também temos uns eventos de documentos e janelas que são comuns, que é o load, que ocorre quando a página termina de carregar, que eu acho que esse aqui também vai ser possível exibir aqui. Não? Não, esse não é possível. Mas temos o load, que ele vai ocorrer quando a página termina de carregar. O resize ocorre quando a janela do navegador é redimensionada. E o scroll ocorre quando o usuário rola a página ou um elemento com overflow. A gente ia aqui para uns exemplos, né, desses outros que eu citei. Tá escrevendo eles aqui, só um momentinho. Alguns exemplos práticos do evento do mouse. Então, button.add event lister, o mouse over, que eu tinha mostrado anteriormente, mas vamos exibir ele aqui novamente. Deixar mesmo esse, remover aqui, eu vou deixar um botão.style ff, vai ser um laranja, se eu não me engano. Um botão.add mouse out para o verde original, né? Vou retornar para o verde. E podemos aqui só fazer os testes, né, do teclado para exemplificar melhor. Create event input, campo texto.add event listening input. Não, aqui no caso vamos só colocar campo texto ponto type igual a text, placeholder. Tá adicionando agora o style de display, o block, uma margem de 20, mas eu não quero a margem top, eu quero a margem normal. E tá adicionando um padding agora, style ponto padding de 8 e um campo texto ponto body ponto insert for campo texto resultado. E para os eventos do teclado, né? Agora vamos executar o campo texto.
Só que aqui vamos colocar, deixa eu apagar aqui para ficar mais rápido. Vamos colocar o keyup e ele vai exibir para conosco, né? Vai ser o resultado. Pronto. Text content. Você digitou, pode ser. E também podemos acessar informações sobre o evento. Então, if event.key foi igual, por exemplo, a enter, você pressionou a tecla enter. Só que nós também podemos, além de emitir um alerta, podemos fazer alterar o resultado, né? Então, ser um resultado, você pressionou a tecla enter e mudar a cor do resultado. Vamos colocar uma cor azul clara, então a light blue. Se não, ele fica na cor branca mesmo. Opa. Opa, só um momentinho. Opa, fiz aqui algumas alterações no código que estava apresentando erro, que eu escrevi ali muito errado. Esse aqui agora é o código correto do nosso script aqui. E eu tinha errado algumas coisinhas nele, agora ele está funcionando 100%. Vamos até retornar aqui no nossa página. E nós temos, podemos aqui, ó, você digitou E, se eu pressionar Enter, né, segurar, no caso, eu pressionar Enter e soltar, podemos digitar qualquer coisa que ele exibe lá embaixo, e após pressionar Enter, opa, fechei dei Ctrl W sem querer. Aí tá abrindo ele novamente. Aí. Vamos estar abrindo ele aqui para ficar mais fácil a visualização. Aí. Opa. Você deve ter notado que na função de callback para o evento do keyup, né, que executamos agora, incluímos um parâmetro de evento, que é aqui. Que esse objetivo do evento contém informações sobre o evento que ocorreu. O objetivo de evento é automaticamente passado para uma função de callback e contém propriedades úteis, dependendo do tipo do evento. Vamos explorar algumas delas. Eu fiz alteração aqui eu pausei aqui e fiz alteração no código do JavaScript, porque vamos estar explorando, né, o objeto de evento. No caso aqui foi feito a criação de um novo elemento para demonstrar o objeto de evento, né? Houve um constant área do evento, onde a gente fez a criação, né? A gente criou uma nova área que vai reagir aos movimentos e ao clique do mouse do usuário. Depois um evento mouse move com informações do objeto de evento. E eventos de clique com informações do objeto do evento. E após rodarmos eles, né, executarmos, temos aqui que quando passamos o mouse aqui dentro, ele coloca coordenada relativa ao elemento e coordenadas relativas à página. E quando eu clico, ele coloca cliques em botão do mouse, não foi o esquerdo, teclas pressionadas durante o clique, Ctrl, Alt, Shift. Caso eu segure o Ctrl e clique, ele vai dar. E caso eu pressione com o botão do meio, daqui foi com o esquerdo novamente, né? Ele deu, deixa eu só tentar pressionar com Ctrl Alt Shift. Ele dá todos os três como true.
Algumas propriedades comuns dos objetos de eventos é o event target, que é o elemento que disparou o evento, o event type, que é o tipo de evento, exemplo click ou keyup, o event prevent default, o método para definir o comportamento do, do padrão, né, do evento. Opa. O Event Stop Propagation, que é o método para impedir que o evento se propague por elementos pais. E vamos ter um exemplo de um Prevent Default. Vou estar copiando ele aqui e colando no código. Realizei aqui a alteração no código para a gente estar fazendo um exemplo do Prevent Default, né? E fazer a execução dele. Que a gente tem o nosso Prevent Default. O próximo que vamos estar nos aprofundando, que é trabalhando com formulários. Os formulários, eles são uma parte essencial das páginas interativas e nós vamos criar um exemplo mais completo de um formulário e ver como podemos trabalhar com ele utilizando JavaScript. Por ser muito extenso e ser muito grande e não ocupar toda a carga horária estipulado pelo tamanho do vídeo, eu vou estar copiando, né, pegando os arquivos que eu vou estar fazendo aqui e vou estar exibindo para vocês. Então só um momentinho. Opa, já retornei aqui, passou uns longos minutos fazendo esse formulário. Nós temos o nosso formulário estilizado com o CSS. Vamos ter o formulário de cadastro, né, solicitando o nome completo do usuário, seu e-mail, sua senha, confirmar a sua senha. Só um momento para verificar, tá? Confirmar a sua senha, a sua idade e também o seu país. Aí onde ele vai estar podendo selecionar se é brasileiro, ou se é de Portugal, ou se é dos Estados Unidos ou de outro. Os seus interesses, o seu gênero e uma aba de comentários com uma checkbox para ele marcar com os termos de condições e um botão para ele submeter o envio desse formulário, né, e o cadastro ser realizado com sucesso. Se nós viermos aqui na página, nós temos o nosso formulário. Como eu tinha dito, né, o nome, e-mail, senha, confirmar senha, idade, país, podendo selecionar os interesses, se é HTML, CSS, JavaScript, o gênero e comentários para poder realizar um envio. Aqui vamos só estar preenchendo com qualquer dados. E aqui tem que ser um número. Pronto. Agora vamos adicionar o nosso JavaScript para validar, né, e processar este formulário que ele vai ser adicionado. Então vamos lá. Vamos passar um const for igual uma função opa. Vamos ter um event ponto prevent default
inlet form válido, isso é igual a true. Limpar as mensagens de erros anteriores, então vamos colocar um const mensagens erro igual a document carry selector all e procurar por todas as mensagens de erro. E mensagens erro ponto for each erro ponto text content. Dessa maneira estamos limpando as mensagens de erros anteriores. Agora vamos validar o nome, né? Então const nome igual document ponto get element by id nome ponto value ponto string. Passamos que se o nome for igual ao vazio, a nada, opa, se ele for igual a nada, ou o nome menor que 3, né? Vamos adicionar o nosso document.get element by id nome erro ponto text content. O nome deve ter pelo menos 3 caracteres e retornamos que o form válido é igual a false. Para fazer uma validação de e-mail num formato básico, porque existe outras maneiras de realizar a formatação, podemos fazer um const image document.get element by id, passamos o e-mail ponto value ponto string e passamos const e-mail regex. O que nós vamos fazer? A utilização de um comando regex para fazer a validação desse e-mail, que no caso deve ocorrer antes de um arroba ter determinados tipos de caracteres e tamanhos de caracteres e após o arroba também. Então nós agora fazemos a verificação se o e-mail, no caso se está diferente, não, o nosso e-mail regex.test e-mail, nós retornamos vamos obter, né, o document get element by id de e-mail erro, modificando o conteúdo do texto para e-mail inválido, né? Por favor, insira um e-mail válido. E depois o form válido igual a false. Para validarmos a nossa senha, deixa eu só verificar aqui. Validarmos a nossa senha, utilizando const confirmar senha igual document.get element by id confirmar senha. Vamos ter um if senha, confirmar senha. As senhas não coincidem, então retorna falso. Eu fiz a de confirmar senha e não fiz a da senha, então get element by id senha. Vamos fazer o
da senha. O confirmar a senha eu tinha dado tab e ele colocou que não precisa, e nem o da senha também é necessário. Então, se a senha.len for menor que 6, né? Informar que a senha deve ter pelo menos 6 caracteres. O próximo que vamos fazer a verificação é a idade. Então, constant idade igual document.get element idade.value. Se a idade for vazia e idade menor que 18 ou idade maior que 120, a idade deve estar entre 18 e 120 anos. Correto. Temos também o constant país para validarmos o país. .get element id. Passamos o id país e o valor. E se país for igual a nulo, ele apenas vai retornar para selecionarmos um país. Depois é validar pelo menos, vamos fazer uma validação de interesse, que ficou faltando aqui os interesses. Então, const interesses igual document.query selector all. Nós vamos passar o input name interesses checked. Tá checado. E fazemos a verificação. Se o interesse está com tamanho igual a 0, né? Se não houve nenhum interesse, ele tem que manifestar pelo menos um interesse em alguma tecnologia. Para validarmos o gênero, que também está faltando, o gênero vamos utilizar como é checkbox, então vamos utilizar novamente query selector, só que dessa maneira não precisa ser todos, só apenas query selector. Passar o campo de input, né, que é o nome, possui o nome de gênero, e se está verificado. E se não obtiver nenhum valor, né, de gênero, ele vai retornar para selecionar um valor de gênero. Também temos como eu posso dizer, o validar se os termos foram aceitos. Então, constant termos igual document.get.element by id. Termos estão checados. Se termos não estiverem, retornar que deve concordar com as condições. E o formulário se torna falso de novo, né? O formulário válido. E se o formulário for válido, devemos processar o envio. Então, nós fazemos um if form válido, né? Seria enviar os dados por servidor, mas para este exemplo a gente vai apenas mostrar uma mensagem de sucesso. Então, vamos fazer dessa maneira e podemos coletar e exibir os dados do usuário. Então vamos fazer aqui dentro do if, né? Deixa eu só fechar aqui. Dentro do if form.style.display igual ao none, sucesso, const dados formulários, para estar exibindo tudo que nós obtemos, né, que nós pegamos. Está executando um console.log, dados do formulário, né, os dados dos formulários.
E agora podemos também criar, né? Criar um event list para o evento de submit do nosso formulário. Então podemos fazer um for.add event list, submit, validar formulário, e a validação em tempo real no campo de e-mail nós podemos fazer com const. No caso não vou fazer a validação do e-mail por causa que vai entrar em questão de regex novamente. Não, vamos, const e-mail input igual ele vai termos const e-mail igual e-mail input valor twin nosso regex e se nosso e-mail for diferente, informar se o e-mail é válido ou não. E podemos fazer também também podemos fazer aqui o const agora eu verifico isso. Const senha input, fazer uma verificação também, né, em tempo real para confirmação de senha. Const confirmar senha vai ser a função validar confirmação de senha. E senha input. Opa, isso só um momento. Retornando aqui, fiz as modificações, né, que acabou ficando alguns get element by ID escrito errados também, faltando algumas informações. Só um momento. Deixa eu só copiar aqui e retornar. Aí. Tava fazendo outros testes ali, né? Opa. Aí. Nós temos aqui agora, por exemplo, José 1, 2, 3, 1, 2, 3, colocar 121, colocar em um país, outros, aí. Assim deve ter pelo menos 6 caracteres. Vou selecionar o país, algum de interesse. Se nós marcarmos aqui, vai ser obrigatório. E cadastro realizado com sucesso. Esse exemplo deu para validar diferentes tipos de campos de formulário, fornecer feedbacks em tempo real ao usuário, processar os dados do formulário quando ele é enviado e usar diferentes tipos de evento. Por exemplo, o submit, o input, para diferentes propósitos. O próximo código aqui que eu tenho é só mais um exemplo prático, né, para estar exibindo para vocês. É um exemplo prático de uma galeria de imagens simples.
E é utilizando tudo que já foi visto anteriormente, né? Onde, por exemplo, aqui no nosso script nós temos a seleção de todas as miniaturas em imagem principal, depois adicionamos o evento de clique a cada miniatura e alterar a imagem principal para o caminho do atributo da data CRC da miniatura clicada. E depois removemos a classe ativa de todas as miniaturas e adicionamos a classe ativa apenas na miniatura clicada. Aqui, por exemplo, essa daqui está ativa, essa passa a ser ativa, essa passa a ser, essa passa a ser. Caso aqui embaixo estaria mostrando a imagem a ser exibida, mas como não tem nenhuma imagem a ser exibida, ela não está aparecendo aqui embaixo, mas pode ver que o íconezinho aqui ele pisca porque está alterando o que seria exibido aqui embaixo. Tem mais um exemplo, vou estar inserindo ele aqui, vou estar pegando ele aqui, que é uma lista de tarefas simples, para estar exibindo para vocês como funciona. Só um momentinho que esse é mais extenso, tá pegando ele aqui. O nosso aqui a nossa foi feito, né, a lista de tarefas, o código que eu coloquei, um exemplo prático de lista de tarefas. E aqui o que necessário pra gente, né, o que foi feito com o JavaScript foi a seleção dos elementos, onde a gente fez a seleção dos elementos, depois uma função para marcar e desmarcar tarefas como concluídas, uma função para estar excluindo tarefas, para a gente conseguir remover essas tarefas da nossa lista, criar elementos de nova tarefa, onde a gente cria pode inserir um nome para essa nova tarefa e criá-la, e a gente também monta a estrutura da nova tarefa, onde cada tarefa adicionada vai ter um checkbox, um spam e um botão para excluir. Adicionamos a nova tarefa na lista e depois limpamos o campo de entrada. Também fazemos a adição, né, dos event list, onde quando o usuário pressionar Enter, ele vai estar adicionando uma nova tarefa e também tem um event list para tarefas já existentes para estar realizando a alteração das tarefas. Aqui é a página bem simplesinha, mas a gente consegue verificar onde tudo está funcionando. A gente pode selecionar e ele marca que a tarefa foi concluída, podemos desmarcar, podemos excluir, podemos adicionar novas tarefas. Ou também podemos adicionar também, né, novas tarefas, como eu tinha dito, estudar, então, utilizando a tecla Enter, que também vai estar fazendo o envio dessa nova tarefa e adicionando ela. Com isso, nós chegamos agora no final do vídeo, que foi um vídeo repleto de conteúdo. E caso tenha ficado alguma dúvida, alguma dúvida nessa aula, na aula anterior ou na aula de fundamentos básicos, eu vou estar, principalmente na aula aqui de Doom, vai ter uma aula de uma aula extra, né? Uma aula para estar visualizando novamente, mais uma aula para estar aprendendo sobre algumas outras coisas que possam ter ficado de fora, uma aula para ajudar e auxiliar. E aqui no final também tentei apresentar 2 exemplos práticos, né? Aplicando o que nós vimos nessa aula, na aula passada, e utilizando como base também do módulo anterior, que é de fundamentos básicos do JavaScript. E só nesse vídeo nós conseguimos abranger eventos, que são ações ou ocorrências que acontecem na página web. Usamos o add event list para escutar eventos e responder a eles. E que existem muitos tipos de eventos que a gente verificou, os de mouse, teclado, formulário, documentos, etc. O objeto de evento contém informações úteis sobre o evento que ocorreu. Podemos também usar eventos para validar formulários e criar interações ricas. E combinando eventos com manipulação do DOM, podemos criar interfaces interativas. Com o conhecimento que adquirimos desse módulo, você já é capaz de criar páginas web interativas e dinâmicas. Você aprendeu a selecionar elementos, modificar seu conteúdo e estilos, e responder a eventos do usuário. No próximo módulo, vamos aplicar tudo o que aprendemos para estar realizando a criação de um projeto prático, onde criaremos um site completo do zero, integrando HTML, JavaScript e CSS. Pratique bastante o que aprendemos, tentem criar seus próprios exemplos de interatividade, como o carrossel de imagem, um formulário de contato, uma calculadora simples,
A prática é essencial para fixar esses conteúdos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo módulo.